Bem, obrigado a todos. Vou tentar tomar pouco tempo, porque é quase impossível para mim, mas queria agradecer a Edmilson Aragão, Issa, Coronel, Duarte, Milene, também ao Ricardo Tonieto, como também quero agradecer aos outros que fizeram parte do painel anterior, o professor Helder, o professor Tavares, o Bruno Caselli, Marcelo Cavalcante, o Gustavo Manfrini e o Eric como facilitador. A ideia até foi curioso quando o Issa falou sobre as tomadas públicas de contribuições, foi muito divertido, porque eu acompanhei a primeira TPC saindo e não pôde sair TPS, né, tomadas públicas de subsídios, porque a discussão era exatamente o subsídio do diesel, e seria um horror chamar de... Então, a ANP teve que dar a ideia de chamar de TPC, para não ficar parecendo que estava discutindo subsídio, criar uma confusão ainda maior do que a confusão que, de alguma forma, já foi criada. Nós respeitamos muito no Sindigás a TPC como ferramenta de diálogo, acreditamos que é uma forma importante. Nos preocupa sim que a TPC ela se arraste e fique criando uma figura de uma insegurança regulatória. A gente preferia que a agenda regulatória, que ela é dinâmica e escrita em papel, ela acontecesse dentro de uma agenda de tempo, em que precisa periodicamente ser revisada. E eu estou falando aqui, eu acho que eu estou falando o óbvio, que eu estou falando o que pensa todo o servidor da agência, ou seja, que esses debates não saiam no calor de um problema, mas sim que eles aconteçam ao longo do tempo, para que o investidor ele se sinta seguro de fazer os seus investimentos. Uma coisa que eu queria deixar muito claro, mas muito claro, nós estamos aqui hoje, Sindigás, provocando esse debate, a mola mestra é a TPC, é o debate trazido pela TPC, tanto quando nós conversamos sobre competitividade, rivalidade e agora consumidor e segurança, mas o seguinte, o Sindigás e seus associados não querem que as coisas continuem como estão. A gente não está aqui defendendo, simplesmente fica tudo como está. Enquanto a gente está conversando aqui, as empresas estão correndo e encontrando suas diversas novas soluções. Uma das nossas associadas está indo hoje ou amanhã, conversar com um dos diretores da agência, apresentar uma nova embalagem de um novo tamanho, com uma nova forma de conexão no cilindro, de forma que você não tenha que enroscar, mas que você tenha uma solução clip-on para facilitar o consumidor. Mas o melhor, isso não está em regulação, ninguém mandou fazer uma embalagem de 5 quilos, de 7 quilos, de 8 quilos, de 10 quilos. A empresa que está fazendo isso amanhã, hoje, e lançando essa solução, apresentando a ANP, ela está tentando se diferenciar das demais. Então, assim, vamos tentar pensar que o mercado não vai ficar na passividade total. Eu lamento em comunicar, eu comparo muito o nosso setor com a caneta BIC, né? A caneta BIC tão amada pelo nosso presidente da República, mas, assim, a caneta BIC, ela continua sendo, depois de 50, 60 anos da invenção da caneta BIC, ela continua respondendo por 80%, 90% do portfólio da empresa BIC. Eu lamento, é uma solução tão bem feita que continua sendo, e o botijão é isso. O botijão, de certa forma, ele continua sendo, pelo perfil de consumo brasileiro, como disse o professor Edmilson, que hoje um botijão dura 45 dias, a gente continua sendo a melhor solução. Isso não impede que as empresas tenham medições individualizadas, cilindros oferecidos em forma diferente. Outro dia eu coloquei lá em casa um regulador bobo, que simplesmente eu ligo uma bateria de botijão de 45 quilos com outra bateria de botijão de 45 e fica um regulador no meio do caminho, que quando o gás começa a acabar nessa bateria do lado de cá, começa a se consumir do outro lado, e depois uma luzinha vermelha me diz que acabou, e eu troco a bateria que está vazia, usando totalmente o gás. O setor não está parado, e nem estamos aqui, nem vamos na agência, vou me dirigir a você, César, hoje aqui
nesse momento, representando a agência, nós não vamos, Sindigás e associadas à ANP, pedir para que as coisas nunca mudem, para que a gente morra encostado no muro. A ideia é que a gente, efetivamente, essas provocações são muito importantes. O que nós queremos é que as modificações sejam feitas com muita responsabilidade. A principal coisa que eu queria deixar aqui, além disso, é que a gente espera que o tratamento dos temas sejam feitos dentro de um sequenciamento de importância. Para nós, hoje, quer sacudir a competitividade, quer colocar as empresas associadas aos Sindigás numa zona de desconforto, criem as situações necessárias para o abastecimento primário ser feito por mais de um agente. Isso vai sacudir o mercado, isso vai colocar todo mundo numa zona de conforto diferenciado. O que a gente não pode é, desde 2009, 2010, do primeiro evento de Búzios, estar discutindo preço diferenciado, e a gente continua discutindo preço diferenciado, apesar de que nós todos concordamos com de que o preço diferenciado tem que acabar. Então chega a ser engraçado ou esquizofrênico a gente acreditar nisso. Fim das restrições ao uso. Para mim é patético eu dizer, eu já não aguento mais falar que é proibido para saunas, piscinas, caldeiras e motores de explosões, exceto empilhadeiras e enceradeiras de shopping center. Né? E até eu brincava uma época que piscinas você pode, para piscinas, desde que não sejam para fins recreativos, mas sim para fins terapêuticos. Eu acho que as pessoas pensam já na minha idade, quando eu vou a um motel, que eu posso usar uma piscina com aquecimento a GLP, porque é mais fins terapêuticos do que recreativos. Marca para nós, queria deixar registrado isso do ponto de vista, ela é vida para o consumidor. Não é só vida para o consumidor no sentido de rastreabilidade do que foi colocado pelo Inmetro, do que foi colocado pelo Bombeiro, foi colocado por todos os nossos apresentadores, rastreabilidade e responsabilidade objetiva, mas ela é vida por uma questão, ela é a forma como eu, consumidor, faço as minhas eleições. Eu elejo, pelas minhas experiências opositivas, quem eu quero e quem eu não quero. Não me pasteurizem o mercado, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não me pasteurizem o mercado. Eu quero escolher fulano ou beltrano. Tive uma experiência ruim com a marca tal, não quero mais usar aquela marca. É a minha forma de punir como consumidor. Não me tirem essa ferramenta de forma nenhuma, porque isso é um absurdo, um abmudo e um abcego. Isso é uma coisa completamente alucinada, não tem sentido nenhum. Com relação, a gente conversou sobre a questão de transparência, hoje no painel da manhã, queria deixar bastante claro, e nós falamos isso do ponto de vista do Sindigás, o professor Tavares tem as posições dele, o Sindigás tem suas posições. A ANP, a gente acredita que a ANP tem que estar municiada de todas as informações sobre transparência de preço. Nós somos contrários à publicidade dos preços. A publicidade da prática de preço, nós somos totalmente contrários. Mas a ANP tem que estar municiada porque a gente espera, sim, que a ANP atue de forma célere sobre a questão e as relações contratuais em mercados oligopolizados e, especialmente, em mercados monopolizados. Tá? Então, era isso que eu queria falar. Eu poderia aqui ficar falando por mais, como diz o Ricardo, eu poderia ficar falando por muito mais tempo, mas, na verdade, eu queria deixar bastante claro, não estamos sentados sobre um botijão de 13 quilos com um sombreiro à la mexicano e um pedaço de palha esperando o tempo passar. Creiam, as empresas associadas ao Sindigás estão reinventando seus negócios todos os dias, estão encontrando formas de melhorar os seus negócios. Hoje nós temos um enorme desafio com o sacode de preços que teve normal, um sacode de preços normal que nós vivemos, nós estamos tendo que encontrar, junto com a revenda, a forma como a revenda pode sobreviver a isso tudo, a essa ida e vinda de preços, que pensem os senhores, ficamos anos com preços congelados, ou com preços artificializados, e da noite para o dia temos que aprender, não só nós distribuidores, mas também os nossos revendedores parceiros, tem que aprender a precificar frente ao consumidor e explicar o que aconteceu. Eu sou do tempo em que era tabelado o pão com manteiga na padaria.
E eu me lembro que a única coisa que acontecia, à medida que passava o tempo, o cara passava mais vezes a faca. Mas ele não passava mais vezes a faca para colocar mais manteiga, ele passava mais vezes a faca para retirar a manteiga. Ele botava a manteiga na ida, na volta ele passava para retirar. O preço continuava artificializado, ele passava mais uma vez para retirar, e o preço continuava artificializado, passava mais uma vez para retirar. Então, assim, nós estamos vivendo situações completamente novas, isso vai nos exigir que novas tecnologias sejam colocadas, as empresas estão buscando se digitalizar no sentido de melhorar a sua logística, de melhorar a sua forma de faturamento, de melhorar a sua forma de relacionamento com a sua revenda, e tenho a certeza, no meio desse caos que a gente vive, caos que nós não somos contrários, caos que a gente vive de precificação e flutuação de preços, os maiores sofredores são hoje, indiscutivelmente, os revendedores. Esses são os que mais sofrem porque tem que dar a cara ao consumidor e explicar o que essas flutuações estão acontecendo. E por isso mesmo nós vemos no acompanhamento de preços da ANP as transmissões de preço ao consumidor final, que elas estão se dando de forma negativa nos últimos tempos, ou seja, o setor, seja distribuição, seja revenda, abrindo mão de parte do seu markup pela sua incapacidade de explicar o que efetivamente está acontecendo. Ninguém aqui está dormindo, ninguém permanecerá dormindo, e César, representando aqui nesse painel a Agência Nacional de Petróleo, fique sabendo que a TPC, ela serve para nós também como um desafio de pensar, repensar e tentar encontrar outras soluções. Não permaneceremos no descanso e vamos continuar buscando a melhoria continuada da qualidade de serviços que a gente presta à sociedade, provendo esse produto que é tão importante ao consumidor. E concordo com o professor Edmilson, se existe um pensamento sobre a população menos favorecida, precisa ser feito algo com relação a ela, observem que 23% da matriz energética residencial é lenha no Brasil. E tenhamos coragem como sociedade e criamos um programa, de alguma forma, que incentive o uso do GLP a esses menos favorecidos. E não um programa louco como da diferenciação de preço, em que eu, para fazer churrasco em Nogueira, próximo a Itaipava, onde eu tenho casa, eu sou uma pessoa coerente, a minha churrasqueira é a gás, não uso carvão para fazer churrasco. O Agostinho Castanho me olha com estranheza, mas eu uso carvão e o resultado é excelente, Agostinho, posso lhe convidar. Mas eu utilizo e eu sou subsidiado por esse programa. Isso é que não faz sentido, ou seja, 80% hoje do subsídio praticado pela Petrobras cai em mãos de quem não precisa. Então, se a gente tiver efetivamente a dúvida sobre se existe uma necessidade de favorecer uma camada da sociedade que é menos favorecida, menos capaz financeiramente, que tenhamos coragem de discutir como sociedade como favorecer a esses que efetivamente se necessitam e não jogar uma bomba atômica sobre um setor que se prova dia a dia a prestar um excelente serviço à sociedade. Mais uma vez, obrigado pela paciência. Aonde foi servido o coffee break, será servido um almoço por conta da Cristiane. Se tiver alguma coisa ruim no almoço, vocês reclamem a Cristiane. Se tiver bom, vocês, por favor, falem comigo, que fui eu responsável pela parte boa. Muito obrigado e obrigado a todos.